Olá, estou mais uma vez aqui conectadas com vocês nesse programa Vida Saudável. Este programa a gente pode refletir sobre a nossa própria vida, né? Inclusive eu vou estar falando sobre o livro que diz assim, Sou o que faço de minha história, de Deolino Baldissera. Então, quanto é importante, sabe, olhar para mim, olhar para minha história, fazer as pazes com ela. Tem muitas pessoas, sabe, que ficam amarrados em coisas que aconteceram lá atrás e não consegue olhar, sabe, desvencilhar de tudo aquilo, ver o ponto positivo, porque tudo na vida tem uma intenção positiva. E a gente tem que ressignificar, a gente tem que fazer literalmente as pazes com esse passado. Então, o intuito da reflexão desse livro vai ser a gente poder olhar para tudo aquilo que a gente já viveu, a gente poder ver todas as nossas aprendizagens, até mesmo os nossos erros, porque quanto que a gente aprende, né, com os nossos erros, para a partir daí a gente entender o que está acontecendo conosco no hoje, né, no momento atual, e podemos, sabe, elaborar algum foco, alguma meta, para que a gente consiga chegar lá de maneira mais tranquila, de maneira mais sábia, mais organizada e com uma estratégia, né, verdadeiramente elaborada. É importante que a gente possa, então, se comparar com uma aeronave, que ao sair do solo, geralmente ela tem um plano de voo, ela tem estratégias, né, elaboradas, que nós também possamos ter essa consciência. Se eu sei para onde eu vou e se eu elaboro, né, uma estratégia específica, eu vou atingir nesse meu objetivo de maneira muito mais rápida e muito mais eficaz. Então, não vamos ter medo, sabe, de olhar para dentro da gente. Afinal de contas, eu preciso me conhecer, preciso conhecer todos aqueles meus objetivos para estar elaborando essas submetas. Então, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, que a gente possa olhar, então, começando hoje, para dentro da nossa história e fazer as pazes com ela. E que a gente possa, então, né, através dessas reflexões também, perceber aspectos diferentes, né, da nossa experiência mesmo pessoal, que nos leva, né, a repassar toda a sua história, observando não somente a cronologia, né, da nossa vida, mas também os acontecimentos e fatos que a marcaram desde o dia em que a gente nasceu até o presente momento. E este livro também vai te ajudar a conhecer um pouco o mundo que encontrou no dia do seu nascimento. Situando-me no mundo, você já parou para pensar, né, o que acontecia na época do meu nascimento? Então, eu preciso sim me situar, né, nos acontecimentos, né, do mundo lá fora. E também a gente possa tomar consciência de que nós temos uma história, sim. Eu tenho uma história. Cada um, sabe, que possa parar, olhar para a sua história, ver o que você conhece, o que você não conhece, possa entrar, né, em contato, de repente, com os seus pais, avós. Aproveita que eles estão aí para saber mesmo tudo o que aconteceu com você, que aconteceu com a sua família. É tão gostoso a gente poder também parar para fazer uma árvore genealógica, né? Quem são meus bisavós, tataravós, meus avós, né? O que aconteceu com cada um deles, até mesmo saber os relacionamentos deles como foram, o tipo de morte, quais foram as situações, né, que eles acabaram vivenciando ou não. E se eu tenho uma história, com certeza essa história me marcou. Com certeza eu sou hoje, sabe, fruto de tudo aquilo que eu vivenciei. E nós temos que ter essa consciência que, se eu quero melhorar, eu preciso colocar as coisas, né, o preto no branco, eu preciso olhar verdadeiramente aquilo que aconteceu. De repente, na história dos meus pais, a história dos meus avós, a história da minha mãe, né? Será que verdadeiramente eu consigo entender o que está acontecendo com a minha mãe por aquilo também que ela vivenciou? Quantas vezes, né, a gente reclama do jeito do pai, do jeito da mãe, reclamamos até mesmo de tudo aquilo, né, que a gente vivenciou e a gente não para pensar que cada um, sabe, é fruto daquilo que aconteceu com eles. Então, nós também, sabe, estamos sendo marcados, né, pela nossa história, como também todas as pessoas foram. Então, olhar para isso, eu acho que é o primeiro passo para a gente poder compreender o outro, a gente poder desenvolver mesmo esse valor de humanidade. O quanto que a gente, né, não vivencia isso na prática clínica, né, os filhos às vezes reclamando, né, da falta que tiveram dos pais, de um carinho, de uma aceitação, ou da mesmo do ser visto. E aí é legal a gente poder refletir, mas espera lá, e meus pais, será que também eles foram vistos, né? Como foi a história deles? De repente eles passaram por situações, às vezes muito pior, né, do que a nossa. Que a gente possa, então, se desafiar, né, a olhar para a nossa história, rever tudo aquilo que aconteceu conosco, para que a gente possa fazer a diferença, para que a gente possa projetar, né, no futuro e conquistar tudo aquilo que a gente deseja. Então, que vocês parem para pensar, né, o que aconteceu no dia que você nasceu? Quando eu nasci, eu encontrei o mundo que estava aí. Começou uma história, sabe, de interação, de influenciar e ser influenciado, um processo que vai perdurar enquanto eu viver. A minha influência sobre o mundo pode ser muito pequena, mas o mundo não é o mesmo depois que eu nasci. Nós até comentamos, né, na psicologia que até a cada encontro, gente, que você tem com a pessoa, você nunca sai a mesma coisa. Sempre você deixa algo de si e você leva, né, algo do outro.
Então, apesar, né, do mundo não ser o mesmo depois que eu nasci, ele também, com certeza, sobrevive muito bem sem mim. E é nessa interação, sabe, que a gente possa estabelecer, né, um jogo de influências recíprocas. E aí, assim, a gente vai construindo a nossa história. Então, quando a gente se propõe, né, a se conhecer melhor, é importante que a gente tenha uma ideia de como estava o mundo no dia em que a gente começou a fazer parte dele. Então, para fazer isso, é legal que a gente consulte até mesmo livro de história, sabe, jornais, revistas, documentos pessoais. Hoje, né, a internet está tão fácil aí a gente tentar entender, né, qual foi o ano que eu nasci, o que acontecia, né, e o quanto é importante a gente aproveitar também esse momento para reforçar os nossos vínculos com os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios. Quantos avózinhos, sabe, estão aí jogados, esquecidos na família? Poxa, aproveita para estar, sabe, se conhecendo através da história que eles possam passar para você. Os avós, eles estão ali necessitando de um olhar, necessitando de alguém que os ouça. Às vezes eu vejo os jovens, mas falam todas as vezes a mesma coisa. Gente, que bom se a gente poder ouvir o que ele tem para falar. Além de você estar ajudando essa outra pessoa a se sentir melhor, você também vai poder, se conhecendo através dessa história, alcançar coisas muito maiores para você. Então, olhe sim o que estava acontecendo, sabe, no âmbito mundial. No dia em que você nasceu, né? Qual era a principal questão que envolvia as discussões na política e na economia mundial? Havia conflitos entre países, guerras? Houve alguma descoberta científica importante? Mudanças? Quais eram os líderes mundiais em destaque, né? Então é importantíssimo que você olhe para isso. Eu brinco, né, com as pessoas que eu nasci no ano de 1964, quer dizer, época das revoluções. Eu falo por isso que eu sou meia revolucionária, mas inconscientemente, gente, isso influencia sim a nossa maneira de ser e estar, né, no mundo. É importante também que você faça uma pesquisa, né? O que acontecia na sua cidade na época, quem que era o prefeito, qual era a principal reivindicação da população no momento, se houve algum fato, né, marcante também no município. E até mesmo no âmbito familiar, né? Além do seu nascimento, houve algum outro fato marcante? Algum familiar seu estava com problemas de saúde? Qual era a situação financeira de seus pais? Você nasceu com saúde? Você nasceu na maternidade ou em casa? Parto normal ou cesárea? Por que lhe deram o nome que você tem? Tem muitas pessoas que não sabem nem o que significa o seu nome, nem quem deu o seu nome, muito menos o porquê, né? Saber o significado do seu nome também tem muito a ver com a tua história e com a sua característica de ser. E eu poder olhar, né, poder saber como foi também que eu vim ao mundo, tem muitas outras influências, igual eu costumo, né, dizer para os clientes. Tem uma pesquisa que diz que as pessoas que nasceram de parto normal, elas conseguem enfrentar uma situação de desafio com muito mais naturalidade, porque isso ela já vivenciou, já está internalizado, porque de repente, no momento do seu nascimento, ela se viu, né, trancada dentro daquele útero e com uma força impulsionando ela, mas ela não sabia, né, o que ia acontecer com aquela força, quer dizer, eu estou presa ali e uma força me empurrando. E aí, de repente, abre-se uma luz, né? E é isso que a pessoa, então, fica internalizado. Por pior que seja a situação, calma, sempre vai ter um momento de encontrar uma saída. Então, até isso influencia na nossa maneira de ser. Então, vá pesquisando, sabe, o que aconteceu no seu parto ou antes, enquanto sua mãe estava grávida. Eu, numa vivência que eu fiz de útero materno mesmo, eu me senti muito sufocada. Inclusive, o trainer, né, achou até que eu tivesse tido o cordão umbilical enrolado no meu pescoço. E aí não, me veio que a tristeza da minha mãe que me sufocava. E aí depois eu conversando, eu fui buscar com a minha mãe um pouco dessa história, e aí ela se lembrou que quando eu estava para nascer, ela tinha uma outra cunhada, né, que também estava grávida. E foi prazo muito pequeno, não sei se uma semana, 15 dias, foi ali próximo do meu nascimento, essa minha tia foi dar à luz para o filho dela e morreu. Tanto é que eu tenho, né, lá nas fotos da família, fotos antigas, eu tenho a foto, né, dessa tia, junto com o bebê no caixão, e aquilo sempre me marcou assim, né, eu falei, né, até a gente não tem esse hábito, né, de ver foto desse tipo, mas aí a minha mãe recordou que então era quando ela estava grávida de mim, e eu falei, questionei ela, né, se isso tinha deixado ela triste, ela falou, claro, eu chorei muito, porque eu gostava muito dela e também da situação, porque o medo também que eu não fiquei, né, porque eu estava grávida de você, quer dizer, enquanto que isso também me preocupou. Então, gente, tudo aquilo que acontece na gravidez, querendo ou não, vai refletindo, né, na vida da criança. E a hora que a criança pode olhar para a sua história, né, aliás, um adulto, né, que já passou ali, vivenciou essa fase infantil, pode olhar para a sua história, entender o que aconteceu, muitas coisas podem ser elaboradas a partir daí. Então eu convido vocês, sabe, essa semana, a pegar uma folha comprida, sabe, vá colando uma folha assim perto da outra, para fazer uma linha, como se fosse aquela linha da história, né, do Brasil, quando a gente vai estudar, ou história lá do mundo. Então, a gente faz aquela linha e a gente vai colocando em ordem cronológica, desde o dia do nosso nascimento, tudo aquilo que aconteceu.
E é legal que essa folha seja dividida no meio, para que um lado você coloque todos os fatos que te marcaram por terem sido positivos, e na outra página o que te marcou por terem sido positivos. E ali você vai anotando, sabe? Olha, antes do meu nascimento aconteceu isso, 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 minha mãe grávida aconteceu isso, 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 em âmbito social, familiar, tudo aquilo que aconteceu, anote ali naquele papel. Depois, no dia do seu nascimento, teve algum fato marcante ou não? Do teu nascimento até o primeiro ano de vida, o que aconteceu ali? Teve alguma doença? Tanto é que doenças falam muito também pra gente, né, do que aconteceu no momento. Se você foi uma pessoa que teve muito, igual eu sempre tive muito croup, bronquite, né, tanto é que eu quase morri na época. E aí me veio essa tristeza, né, da minha mãe que acabou me atingindo. Por quê? Croup, bronquite, pneumonia, tudo aquilo que tem a ver com o pulmão, gente, de acordo com a medicina tradicional chinesa, tem a ver com a tristeza. Então, olha o quanto que, né, o bebê, ele capta, né, as coisas que acontecem com a mãe. E aí, então, você olhar, né, se é uma pessoa que tem muita infecção, vamos supor, de rim. Poxa, é uma pessoa que está insegura. Se está insegura, né, meu filho, por exemplo, está ali, muito problema de enurese noturna, uma infecção de rim, que eu pare e olhe e pense, por que meu filho está se sentindo inseguro? O que eu posso fazer para passar mais essa segurança para ele? E uma das formas de você poder passar a segurança para o teu filho, até mesmo um bebê, gente, é você falar, né, no ouvido dele coisas positivas, como que você possa se sentir seguro, você possa se sentir amado, nós estamos aqui, sabe? Vá passando esses comandos mentais, né, positivos enquanto a criança dorme e de preferência do lado direito do ouvido da criança, porque é o lado das emoções e ele vai captar muito mais essas emoções. Então, vá anotando ali do seu nascimento até o primeiro ano que aconteceu. Você teve aniversário, né? Comemoraram esse dia do meu aniversário? Outro questionamento, gente, é muito importante que vocês comemorem sim, sabe? Tem pessoas que não querem nem fazer nada, não fazem bolo, não comemoram, fazem como se fosse um dia qualquer, mas não é um dia qualquer, é o dia do seu nascimento. Então que vocês possam sim, independente das bebidas, dos refrigerantes ou do bolo, mas que você possa, sabe, com muita alegria comemorar o dia do seu nascimento. E vai olhando o que aconteceu 1 a 2 anos, 3, 4, 5, coloque todos os fatos então que te marcaram de um lado, o que te marcaram por ter sido positivo e do outro lado que te marcou por ter sido negativo. Anote e depois você vai poder olhar para essa tua história. Como que ela está? Será que eu tive muito mais coisas positivas ou negativas? E essas negativas que eu tive, será que elas foram tão fortes a ponto de me paralisar? Será que a hora que eu lembro desses fatos me vem uma emoção? Se vem ainda uma emoção quando você lembra desses fatos, gente, você tem que trabalhar, você tem que liberar essa energia do passado para poder viver um presente e sonhar com o futuro. Senão a gente fica literalmente amarrado ali, sabe? Reproduzindo aquela história enquanto a gente não consegue elaborá-la, daí a gente não consegue para esse crescimento, né, mais natural. Então, as pessoas às vezes reclamam, nossa, aconteceu só desgraça, né, na minha vida. E a hora que você consegue colocar tudo num papel, sabe? Pode olhar ali para aquela linha, né, do tempo da sua vida, você pode enxergar que não, que olha quantas outras coisas maravilhosas que aconteceram. E aí eu me pergunto, por que eu não consigo olhar para as coisas boas e fiquei amarrada apenas nessas negativas? Vamos sim, sabe, entender o que aconteceu, vamos olhar para a nossa história, vamos poder fazer as pazes com ela e mais do que isso, poder fazer uma ressignificação, dar um novo sentido para aquilo que aconteceu com a gente e pensar que tudo tem uma intenção positiva. O que eu aprendi com essa minha história? Inclusive, eu tive uma infância daí muito sozinha e numa formação que eu fiz, uma mulher falando o quanto que eu era diferente, o quanto que, né, essa coisa do meu saber e tudo, eu falava para ela que eu quase não convivi, né, assim, meus irmãos tinham 2 irmãos para cima, 2 para baixo, então eu ficava mais sozinha e o quanto eu me refugiei nos livros. E aí depois, durante o momento, partilhando, né, a minha infância dessa solidão, me veio até uma emoção, e essa pessoa que estava me acompanhando, né, no coach, ela falou assim, nossa, mas que sorte que você teve de ter sido tão abandonada e ter passado, né, uma infância tão sozinha. Eu falei, como assim sorte, né? Tô falando da minha dor, do quanto que eu sofri, você vem me falar em sorte. Ela falou, mas você já parou para pensar que se você não tivesse ficado tão sozinha, você não ia se refugiar tanto assim nos livros e você não ia ser especial como você é? Então pense, gente, tudo tem um propósito na vida. Olhe para trás, sim, mas apenas para fazer as pazes, sabe, com essa história. Não para ficar, sabe, se lamentando, ficar reclamando e ficar no papel de vítima. Chega, o que passou, passou. Olhe o hoje, sabe? Viva o hoje, fazendo apenas pazes com o futuro, uma ponte para que você possa elaborar, sabe, o teu futuro e com muita precisão você possa saber aonde você quer ir. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Então que a gente possa fazer a diferença. Saiba sim onde você quer chegar. E aí comece desde já
a elaborar estratégias para que depois, lá na frente, você possa olhar para trás e você tenha orgulho da sua escolha. Tenha uma escolha consciente. Para isso, eu preciso olhar para mim, eu preciso me conhecer, eu preciso me entender. Então, que nesses nossos encontros a gente possa, sim, então, estar, nos conhecendo para podermos elaborar, uma melhor estratégia, um melhor plano, para o nosso voo. Com certeza todo mundo nasceu para voar, mas como a gente está voando desgovernadamente, não. Então vamos elaborar, vamos se conhecer para fazer a diferença na nossa vida e, consequentemente, na vida das pessoas. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a semana que vem. Olá, estou mais uma vez aqui conectadas com vocês nesse programa Vida Saudável. Este programa a gente pode refletir sobre a nossa própria vida, Inclusive, eu vou estar falando sobre o livro que diz assim, Sou o que faço de minha história, de Deolino Baldissera. Então, quanto é importante, olhar para mim, olhar para minha história, fazer as pazes com ela. Tem muitas pessoas, que ficam amarrados em coisas que aconteceram lá atrás e não conseguem olhar, desvencilhar de tudo aquilo, ver o ponto positivo, porque tudo na vida tem uma intenção positiva. E a gente tem que ressignificar, a gente tem que fazer literalmente as pazes com esse passado. Então, o intuito da reflexão desse livro vai ser a gente poder olhar para tudo aquilo que a gente já viveu, a gente poder ver todas as nossas aprendizagens, até mesmo os nossos erros, porque quanto que a gente aprende, com os nossos erros, para a partir daí a gente entender o que está acontecendo conosco no hoje, no momento atual, e podemos, elaborar algum foco, alguma meta, para que a gente consiga chegar lá de maneira mais tranquila, de maneira mais sábia, mais organizada e com uma estratégia, verdadeiramente elaborada. É importante que a gente possa, então, se comparar com uma aeronave, que ao sair do solo, geralmente ela tem um plano de voo, ela tem estratégias elaboradas, que nós também possamos ter essa consciência. Se eu sei para onde eu vou e se eu elaboro uma estratégia específica, eu vou atingir esse meu objetivo de maneira muito mais rápida e muito mais eficaz. Então, não vamos ter medo, de olhar para dentro da gente, afinal de contas, eu preciso me conhecer, preciso conhecer todos aqueles meus objetivos para estar elaborando essas submetas. Então, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, que a gente possa olhar, então, começando hoje, para dentro da nossa história e fazer as pazes com ela. E que a gente possa, então, através dessas reflexões também, perceber aspectos diferentes, da nossa experiência mesmo pessoal, que nos leva, a repassar toda a sua história, observando não somente a cronologia, da nossa vida, mas também os acontecimentos e fatos que a marcaram desde o dia em que a gente nasceu até o presente momento. E este livro também vai te ajudar a conhecer um pouco o mundo que encontrou no dia do seu nascimento. Situando-me no mundo, você já parou para pensar, o que acontecia na época do meu nascimento? Então, eu preciso sim me situar, nos acontecimentos, do mundo lá fora. E também a gente possa tomar consciência de que nós temos uma história, sim. Eu tenho uma história, cada um, que possa parar, olhar para a sua história, ver o que você conhece, o que você não conhece, possa entrar, em contato, de repente, com os seus pais, avós, aproveitam que eles estão aí para saber mesmo tudo o que aconteceu com você, que aconteceu com a sua família. É tão gostoso a gente poder também parar para fazer uma árvore genealógica, quem são meus bisavós, tataravós, meus avós, o que aconteceu com cada um deles, até mesmo saber os relacionamentos deles como foram, o tipo de morte, quais foram as situações, que eles acabaram vivenciando ou não. E se eu tenho uma história, com certeza essa história me marcou. Com certeza eu sou hoje, fruto de tudo aquilo que eu vivenciei. E nós temos que ter essa consciência que, se eu quero melhorar, eu preciso colocar as coisas, o preto no branco, eu preciso olhar verdadeiramente aquilo que aconteceu. De repente, na história dos meus pais, a história dos meus avós, a história da minha mãe, Será que verdadeiramente eu consigo entender o que está acontecendo com a minha mãe por aquilo também que ela vivenciou? Quantas vezes, a gente reclama do jeito do pai, do jeito da mãe, reclamamos até mesmo de tudo aquilo, que a gente vivenciou e a gente não para pensar que cada um, é fruto daquilo que aconteceu com eles. Então, nós também, estamos sendo marcados, pela nossa história, como também todas as pessoas foram. Então, olhar para isso, eu acho que é o primeiro passo para a gente poder compreender o outro, a gente poder desenvolver mesmo esse valor de humanidade. O quanto que a gente não vivencia isso na prática clínica, os filhos às vezes reclamando da falta que tiveram dos pais, de um carinho, de uma aceitação, ou mesmo do ser visto. E aí é legal a gente poder refletir, mas espera lá, e meus pais, será que também eles foram vistos, Como foi a história deles? De repente eles passaram por situações, às vezes muito pior, do que a nossa. Que a gente possa, então, se desafiar, a olhar para a nossa história, rever tudo aquilo que aconteceu conosco, para que a gente possa fazer a diferença, para que a gente possa projetar, no futuro e conquistar tudo aquilo que a gente deseja.
Então, que vocês parem para pensar, né? O que aconteceu no dia que você nasceu? Quando eu nasci, eu encontrei o mundo que estava aí. Começou uma história, sabe, de interação, de influenciar e ser influenciado, um processo que vai perdurar enquanto eu viver. A minha influência sobre o mundo pode ser muito pequena, mas o mundo não é o mesmo depois que eu nasci. Nós até comentamos, né, na psicologia que até a cada encontro, gente, que você tem com a pessoa, você nunca sai a mesma coisa. Sempre você deixa algo de si e você leva, né, algo do outro. Então, apesar, né, do mundo não ser o mesmo depois que eu nasci, ele também, com certeza, sobrevive muito bem sem mim. E é nessa interação, sabe, que a gente possa estabelecer, né, um jogo de influências recíprocas. E aí, assim, a gente vai construindo a nossa história. Então, quando a gente se propõe, né, a se conhecer melhor, é importante que a gente tenha uma ideia de como estava o mundo no dia em que a gente começou a fazer parte dele. Então, para fazer isso, é legal que a gente consulte até mesmo livro de história, sabe, jornais, revistas, documentos pessoais. Hoje, né, a internet está tão fácil aí a gente tentar entender, né, qual foi o ano que eu nasci, o que acontecia, né, e o quanto é importante a gente aproveitar também esse momento para reforçar os nossos vínculos com os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios. Quantos avózinhos, sabe, estão aí jogados, esquecidos na família? Poxa, aproveita para estar, sabe, se conhecendo através da história que eles possam passar para você. Os avós, eles estão ali necessitando de um olhar, necessitando de alguém que os ouça. Às vezes eu vejo os jovens, mas falam todas as vezes a mesma coisa. Gente, que bom se a gente poder ouvir o que ele tem para falar. Além de você estar ajudando essa outra pessoa a se sentir melhor, você também vai poder, se conhecendo através dessa história, alcançar coisas muito maiores para você. Então, olhe sim o que estava acontecendo, sabe, no âmbito mundial. No dia em que você nasceu, né? Qual era a principal questão que envolvia as discussões na política e na economia mundial? Havia conflitos entre países, guerras? Houve alguma descoberta científica importante? Mudanças? Quais eram os líderes mundiais em destaque, né? Então é importantíssimo que você olhe para isso. Eu brinco, né, com as pessoas que eu nasci no ano de 1964, quer dizer, época das revoluções. Eu falo por isso que eu sou meia revolucionária, mas inconscientemente, gente, isso influencia sim a nossa maneira de ser e estar, né, no mundo. É importante também que você faça uma pesquisa, né? O que acontecia na sua cidade na época, quem que era o prefeito, qual era a principal reivindicação da população no momento, se houve algum fato, né, marcante também no município. E até mesmo no âmbito familiar, né? Além do seu nascimento, houve algum outro fato marcante? Algum familiar seu estava com problemas de saúde? Qual era a situação financeira de seus pais? Você nasceu com saúde? Você nasceu na maternidade ou em casa? Parto normal ou cesárea? Por que lhe deram o nome que você tem? Tem muitas pessoas que não sabem nem o que significa o seu nome, nem quem deu o seu nome, muito menos o porquê, né? Saber o significado do seu nome, acho que também tem muito a ver com a tua história e com a sua característica de ser. E eu poder olhar, né, poder saber como foi também que eu vim ao mundo, tem muitas outras influências, igual eu costumo, né, dizer para os clientes. Tem uma pesquisa que diz que as pessoas que nasceram de parto normal, elas conseguem enfrentar uma situação de desafio com muito mais naturalidade, porque isso ela já vivenciou, já está internalizado, porque de repente, no momento do seu nascimento, ela se viu, né, trancada dentro daquele útero e com uma força impulsionando ela, mas ela não sabia, né, o que ia acontecer com aquela força, quer dizer, eu estou presa ali e uma força me empurrando. E aí, de repente, abre-se uma luz, né? E é isso que a pessoa, então, fica internalizado. Por pior que seja a situação, calma, sempre vai ter um momento de encontrar uma saída. Então, até isso influencia na nossa maneira de ser. Então, vá pesquisando, sabe, o que aconteceu no seu parto ou antes, enquanto sua mãe estava grávida. Eu, numa vivência que eu fiz de útero materno mesmo, eu me senti muito sufocada. Inclusive, o trainer, né, achou até que eu tivesse tido o cordão umbilical enrolado no meu pescoço. E aí não, me veio que a tristeza da minha mãe que me sufocava. E aí depois eu conversando, eu fui buscar com a minha mãe um pouco dessa história, e aí ela se lembrou que quando eu estava para nascer, ela tinha uma outra cunhada, né, que também estava grávida. E foi prazo muito pequeno, não sei se uma semana, 15 dias, foi ali próximo do meu nascimento, essa minha tia foi dar à luz para o filho dela e morreu. Tanto é que eu tenho, né, lá nas fotos da família, fotos antigas, eu tenho a foto, né, dessa tia, junto com o bebê no caixão, e aquilo sempre me marcou assim, né, eu falei, né, até a gente não tem esse hábito, né, de ver foto desse tipo, mas aí a minha mãe recordou que então era quando ela estava grávida de mim, e eu falei, questionei ela, né, se isso tinha deixado ela triste, ela falou, claro, eu chorei muito, porque eu gostava muito dela e também da situação, porque o medo também que eu não fiquei, né, porque eu estava grávida de você, quer dizer, enquanto que
E isso também me preocupou. Então, gente, tudo aquilo que acontece na gravidez, querendo ou não, vai refletindo, né, na vida da criança. E a hora que a criança pode olhar para a sua história, né, aliás, um adulto, né, que já passou ali, vivenciou essa fase infantil, pode olhar para a sua história, entender o que aconteceu, muitas coisas podem ser elaboradas a partir daí. Então eu convido vocês, sabe, essa semana, a pegar uma folha comprida, sabe, vá colando uma folha assim perto da outra, para fazer uma linha, como se fosse aquela linha da história, né, do Brasil, quando a gente vai estudar, ou história lá do mundo. Então, a gente faz aquela linha e a gente vai colocando em ordem cronológica, desde o dia do nosso nascimento, tudo aquilo que aconteceu. E é legal que essa folha seja dividida no meio, para que um lado você coloque todos os fatos que te marcaram por terem sido positivos, e na outra página o que te marcou por terem sido positivos. E ali você vai anotando. Sabe, olha, antes do meu nascimento aconteceu isso, 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 minha mãe grávida aconteceu isso, 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 em âmbito social, familiar, tudo aquilo que aconteceu, anote ali naquele papel. Depois, no dia do seu nascimento, teve algum fato marcante ou não, do teu nascimento até o primeiro ano de vida, o que aconteceu ali, teve alguma doença, tanto é que doenças falam muito também pra gente, né, do que aconteceu no momento. Se você foi uma pessoa que teve muito, igual eu sempre tive muito croup, bronquite, né? Tanto é que eu quase morri na época. E aí me veio essa tristeza, né? Da minha mãe que acabou me atingindo. Por quê? Croup, bronquite, pneumonia, tudo aquilo que tem a ver com o pulmão, gente, de acordo com a medicina tradicional chinesa, tem a ver com a tristeza. Então, olha o quanto que, né, o bebê, ele capta, né, as coisas que acontecem com a mãe. E aí, então, você olhar, né? Se é uma pessoa que tem muita infecção, vamos supor, de rim. Poxa, uma pessoa que está insegura. Se está insegura, né, meu filho, por exemplo, está ali, muito problema de enurese noturna, uma infecção de rim, que eu pare e olhe e pense, por que meu filho está se sentindo inseguro? O que eu posso fazer para passar mais essa segurança para ele? E uma das formas de você poder passar a segurança para o teu filho, até mesmo um bebê, gente, é você falar, né, no ouvido dele coisas positivas, como que você possa se sentir seguro, você possa se sentir amado, nós estamos aqui, sabe? Vá passando esses comandos mentais, né, positivos enquanto a criança dorme e de preferência do lado direito do ouvido da criança, porque é o lado das emoções e ele vai captar muito mais essas emoções. Então, vá anotando ali do seu nascimento até o primeiro ano que aconteceu. Você teve aniversário, né? Comemoraram esse dia do meu aniversário? Outro questionamento, gente, é muito importante que vocês comemorem sim, sabe? Tem pessoas que não querem nem fazer nada, não fazem bolo, não comemoram, fazem como se fosse um dia qualquer, mas não é um dia qualquer, é o dia do seu nascimento. Então que vocês possam sim, independente das bebidas, dos refrigerantes ou do bolo, mas que você possa, sabe, com muita alegria comemorar o dia do seu nascimento. E vai olhando o que aconteceu 1 a 2 anos, 3, 4, 5, coloque todos os fatos então que te marcaram de um lado, o que te marcaram por ter sido positivo e do outro lado que te marcou por ter sido negativo. Anote e depois você vai poder olhar para essa tua história. Como que ela está? Será que eu tive muito mais coisas positivas ou negativas? E essas negativas que eu tive, será que elas foram tão fortes a ponto de me paralisar? Será que a hora que eu lembro desses fatos me vem uma emoção? Se vem ainda uma emoção quando você lembra desses fatos, gente, você tem que trabalhar, você tem que liberar essa energia do passado para poder viver um presente e sonhar com o futuro. Senão a gente fica literalmente amarrado ali, sabe? Reproduzindo aquela história enquanto a gente não consegue elaborá-la, daí a gente não consegue para esse crescimento, né, mais natural. Então, as pessoas às vezes reclamam, nossa, aconteceu só desgraça, né, na minha vida. E a hora que você consegue colocar tudo num papel, sabe? Pode olhar ali para aquela linha, né, do tempo da sua vida, você pode enxergar que não, que olha quantas outras coisas maravilhosas que aconteceram. E aí eu me pergunto, por que eu não consigo olhar para as coisas boas e fiquei amarrada apenas nessas negativas? Vamos sim, sabe, entender o que aconteceu, vamos olhar para a nossa história, vamos poder fazer as pazes com ela e mais do que isso, poder fazer uma ressignificação, dar um novo sentido para aquilo que aconteceu com a gente e pensar que tudo tem uma intenção positiva. O que eu aprendi com essa minha história? Inclusive, eu tive uma infância daí muito sozinha e numa formação que eu fiz, uma mulher falando o quanto que eu era diferente, o quanto que, né, essa coisa do meu saber e tudo, eu falava para ela que eu quase não convivi, né, assim, meus irmãos tinham 2 irmãos para cima, 2 para baixo, então eu ficava mais sozinha e o quanto eu me refugiei nos livros. E aí depois, durante o momento, partilhando, né, a minha infância dessa solidão, me veio até uma emoção, e essa pessoa que estava me acompanhando, né, no coach, ela falou assim, nossa, mas que sorte que você teve de ter sido tão abandonada e ter passado, né, uma infância tão sozinha. Eu falei, como assim sorte, né? Tô falando da minha dor, do quanto que eu sofri, você vem me falar em sorte. Ela falou, mas você já parou para pensar que se você não tivesse ficado tão sozinha, você não ia se refugiar tanto assim nos livros e você não ia ser especial como você é?
Então pense, gente, tudo tem um propósito na vida. Olhe para trás, sim, mas apenas para fazer as pazes, sabe, com essa história. Não para ficar, sabe, se lamentando, ficar reclamando e ficar no papel de vítima. Chega, o que passou, passou. Olhe o hoje, sabe? Viva o hoje, fazendo apenas pazes com o futuro, uma ponte para que você possa elaborar, sabe, o teu futuro e com muita precisão você possa saber aonde você quer ir. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Então que a gente possa fazer a diferença. Saiba sim onde você quer chegar. E aí comece desde já a elaborar estratégias para que depois, lá na frente, você possa olhar para trás e você tenha orgulho da sua escolha. Tenha uma escolha consciente. Para isso eu preciso olhar para mim, eu preciso me conhecer, eu preciso me entender. Então, que nesses nossos encontros a gente possa sim, então, estar, nos conhecendo para podermos elaborar, uma melhor estratégia, um melhor plano, para o nosso voo. Com certeza, todo mundo nasceu para voar, mas como a gente está voando desgovernadamente, não. Então, vamos elaborar, vamos se conhecer para fazer a diferença na nossa vida e, consequentemente, na vida das pessoas. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a semana que vem.